Queridos amigos, que alegria, mais uma vez pela nossa TV A Caminho da Luz. E hoje um misto de emoção, de alegria e de tristeza. Alegria porque estamos cumprindo mais um papel pela TV A Caminho da Luz, que é um projeto que está se encerrando. E tristeza porque 2 meses e meio gravando esta obra de muito estudo, obra de muita reflexão, obra que nos trouxe até muitas preocupações. Então é esse misto de alegria e esse misto de tristeza. Hoje estaremos gravando nosso último programa, que é o 2º programa do capítulo 20º do livro Libertação. Você está acompanhando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Então nós vimos no último programa, agora nós estamos ali naquele campo que é uma zona intermediária, segundo André Luiz descreve, um lugar belíssimo, uma paisagem que parece uma pintura da natureza. Então Gubi está com todos os membros ali, principalmente aqueles que já se reformaram, que saíram daquela zona de sofrimento, que participavam na zona gregoriana, que nós chamamos, que é a zona da cidade estranha, comandada por Gregório. Agora é hora de Gregório chegar com toda a sua equipe, né? Chega batendo porta, gritando, xingando, esbravejando. É aquilo que é natural do mal. E Saldanha, num determinado momento, diz, olha, Gúbio, não é melhor a gente criar aqui uma proteção, não é? Nós vamos ficar meio presos aqui. O que quer dizer? Olha, nós vamos ficar meio presos aqui perto desses leões que estão vindo aí. Vamos ser presa fácil. E a resposta de Gúbio é muito interessante. Calma, Saldanha. Nós temos Jesus na bandeira da nossa atividade. Depois eles recebem uma orientação de Gúbio para que todos possam manter-se em prece. Gúbio entra em prece e já em êxtase dá uma comunicação dizendo a todos que o Senhor já havia mandado todos aqueles espíritos que iriam auxiliar e que eles não teriam condições de enxergar, mas que eles estavam já diante do trabalho para socorrer todos os membros que ali estão. Agora é hora de Matilde entrar em cena. Então Gregório se aproxima e lógico que Gregório vai tirar satisfação com quem? Com Gúbio, porque Gregório sabia que Gúbio é o líder daquele grupo. Então é isso que nós vamos acompanhar nesse programa. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria iniciarmos o último programa desse estudo que trouxe tantos ensinamentos, tantas meditações e já nos preparando para o próximo livro, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que possamos juntos, unidos, compreender melhor esta reta final do livro. Agradecemos a cada telespectador que vem nos assistindo, nos divulgando e mandando mensagens de encorajamento. Gratidão. E rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoem, nos inspirem em mais este programa. O André, para começar a leitura, nós vamos relembrar que quando chega a turma de Gregório, André Luiz por 2 vezes cita, tive muito medo. Eu olhava para aquelas pessoas, não sabia identificar se eram homens, se eram animais. Vamos então agora continuar a leitura. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentando na praça antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios: miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar-me os projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus, em nome de um mestre que não ofereceu
aos que o acompanharam, senão sarcasmo, martírio e crucificação. Acreditas, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites, acaso, permaneça, a meu turno, fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Traidor, da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Então aqui nós começamos a perceber que, lógico que Gregório se sentiu assim, de uma certa forma, traído por Gúbio, porque Gúbio disse a ele que iria ajudar Margarida, mas na verdade o que aconteceu é que não só aconteceu isso, também foram transformados Saldanha, Gaspar, Leôncio. Depois, não satisfeito, ele conseguiu eliminar todos aqueles ovoides, que também não é fácil preparar aquilo no mundo espiritual. Foram socorridos aqueles espíritos. Depois ele mandou uma quantidade grande de espíritos para fazer baderna na porta, todos se transformaram. Então a revolta dele não era apenas com a questão de Margarida, porque ele também amava a Margarida e ele também tinha consciência que o que Margarida estava passando era muito difícil. Mas o que estava ali incomodando é que ele havia convertido muitos dos seus seguidores. Isso é o que lhe trazia uma revolta. É isso que ele coloca para Gúbio. Cadê as suas armas? Eu vim com as minhas armas. Eu vim com os meus homens altamente preparados para uma guerra. Cadê a sua? E Gúbio está ali, em meditação, continua sereno, está em prece. Então nós estamos vendo aqui Gregório afrontar Gúbio exatamente para que Gúbio possa entrar no seu quadro vibratório. E isso para um espírito do naipe de Gregório é terrível, porque quando ele percebe que a pessoa não entra no seu sistema, a pessoa vai ficando cada vez mais nervoso. Então é isso que está acontecendo com Gregório. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado: covarde, não te levantas para ouvir-me a acusação justa e digna? Perdeste também o bril, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Também, noutra época, acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, a tempo, que o trono divino paira, distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me, assim, na força determinativa para não sossobrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceito a luva que te lanço à face. Combatamos. Gregório espraiou turvo olhar pela assistência muda e exclamou: aqui descansam inermes, ao teu lado, os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida,
ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Então aqui nós percebemos, né, que a revolta do mal é quando percebe que o bem não reage. Então ele vai ficando cada vez mais nervoso, né? Por quê? Porque ele percebeu que todos aqueles que estavam ali, que até pouco tempo atrás seguiam os seus passos, os seus caminhos, estavam em prece. É interessante que André Luiz descreve uma coisa que às vezes passa desapercebido por todos nós na leitura. Ele diz: o único que estava com os olhos abertos acompanhando tudo era eu. Porque eu tinha que acompanhar tudo, eu tinha que acompanhar as ações, eu tinha que acompanhar o que eles estavam fazendo, eu tinha que estar atento a tudo. Então isso é uma conotação interessante, né? Todos estavam em prece, conforme Gúbio havia pedido. Somente ele estava ali, atento a tudo, né? Com certeza, com o pensamento também voltado ao alto, mas quando a gente está com os olhos abertos, é lógico que a gente tem que ter uma vigilância um pouco maior. E Gregório diz assim para Gúbio: levanta daí, porque se você não levantar, eu vou te levantar à força. É interessante nós notarmos, eu queria fazer uma conotação, que a gente diz sempre assim: porque a igreja também cometeu muitos erros. Eu não digo a igreja. O Chico tinha uma definição sobre isso de uma maneira maravilhosa. Quem errou foi as pessoas que estavam assumindo um compromisso em nome da igreja. Quando Gregório assumiu na condição de um papa a Igreja Católica, logicamente revestido por essa visão que ele tem hoje, ele não tinha outra visão. Ele mesmo declina aqui que não é permitido que se imagine que Jesus deixou uma doutrina para os sofredores aguentarem calado tudo isso e ficar quieto. Foi por isso que num determinado momento da história nós percebemos que houve uma união, uma junção entre o papado e os reis, para que eles pudessem então tomarem as decisões em conjuntos. Foi a partir dessas medidas que a igreja começou a desviar o seu caminho. Então não vamos aqui imputar a responsabilidade à igreja. Eu gosto muito de uma fala de Kardec, numa revista espírita, que Kardec no livro dos Médiuns também fala isso. O espiritismo ou o cristianismo é uma doutrina sagrada. Mas quando ela passa a ser operada pelos homens, é quando passa a ter os desvios e os distúrbios. Então nós temos que entender isso, não é? Por isso que quando um presidente de um centro espírita falha, não é o espiritismo que falhou. Quando um pastor de uma igreja evangélica falha, não é a igreja evangélica que falhou. Quando um padre da igreja católica, um bispo, um papa falha, não é a igreja que falhou. São os homens que deturparam a mensagem que Jesus legou para todos nós. Estamos falando apenas do movimento cristão, né, André Luiz? Continua a leitura. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e bradou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que mereces. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada, em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama, por mil modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai,
o espinho fere, enquanto o fogo o não consome, e a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água a não desgasta. Para tua alma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. O temido perseguidor mantinha-se confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Então eu disse no final do programa passado que você iria, com a questão da materialização de Matilde e estranhar, Então vamos imaginar aquele campo bonito, verdejante, aonde ali está uma divisa de uma linha, espiritualmente falando, de um lado Gúbio, André Luiz e Eloy, com todos aqueles que haviam se convertido, sendo que a maioria deles vieram dessa cidade estranha. Do outro lado dessa linha, nós temos a figura de Gregório, com muitos espíritos que o acompanhavam, como se fosse um exército, para tentar aprisionar todos aqueles espíritos que ali estavam. Gúbio mantinha-se ali, em prece. Gregório então tenta falar com ele e não reage. Gregório diz: eu vou te levantar à força e vou te dar uns tapas, porque você merece. E conforme ele vai se aproximando, nós vamos ver agora a materialização de Matilde. E a materialização de Matilde, ela não se fez assim na condição de mulher, como nós vimos no capítulo passado, que todos puderam ver Matilde. Não, ela fez uma garganta ao alto, sobre a cabeça de Gúbio. E essa garganta começou a chamar a atenção de Gregório, dizendo: Gregório, basta, já é hora de você tomar o seu caminho, já é hora de você começar a seguir um outro caminho no campo do bem. Você já ficou muito tempo na senda do mal, nós estamos aqui para te recolher, para te ajudar, porque já não é mais possível você ficar nessa vida. Então essa situação é muito interessante, não é? E André Luiz descreve que todos, inclusive os espíritos que trabalham para Gregório, ficaram todos assim assustados, porque não se materializou um espírito, se materializou uma garganta, e dessa garganta saía as palavras direcionadas a Gregório, porque uma pessoa que conhecia profundamente Gregório, que tinha sido a sua mãe, e que está preparando ele para uma nova reencarnação, onde a própria Matilde será a sua mãe novamente. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano, qual o fizera horas antes, na residência de Margarida. O sacerdote transviado, num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna, adulcorada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos. Suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais.
atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Gregório ressurge. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: antes que ela fizesse uma colocação, que é uma colocação muito interessante, não é? Nós vamos aqui perceber uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros, não é? Quando então nós estamos falando de Gúbio, que Gúbio ele doa o quê? Uma energia do princípio vital, o nós chamamos dos fluidos vitais. É interessante porque isso nós poderíamos dizer, mas como assim? Gúbio não está com um corpo físico, Gúbio é espírito, não é uma alma, não está ligado a um corpo. Na verdade, o princípio vital pertence ao perispírito também. Então ele está doando o seu princípio vital, que é a ectoplasmia no campo espiritual, para que pudesse haver aquela materialização. Isso aqui cria uma confusão muito grande, porque as pessoas pensam que materialização só ocorre no campo físico. Não, também ocorre no campo espiritual. Nós temos que entender que o corpo físico e o corpo perispiritual detêm a mesma condição de energia. Por quê? Porque ambos detêm órgãos. E esses órgãos são gerenciados pelo espírito, sediado no nosso cérebro. Então a mesma coisa que o perispírito está fazendo aqui é a mesma coisa que um corpo físico pode fazer num trabalho de materialização. É importante que nós relembremos esse assunto. Então nós vamos dar continuidade nesta tentativa e vamos ver se ela conseguirá ou não de trazer Gregório à razão, à lucidez. Lembrando que nesses últimos 50 anos, Gregório já estava mais propenso a este tipo de trabalho que eles estavam realizando. Então vamos dar a continuidade na leitura. Lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes? Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Olvidaste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo, no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa putrescível. Afogaste ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império de teus caprichos. Incensaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivaste a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar, e embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Durante séculos, tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas, que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendeste, com infinito desapontamento, que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados, e sabes, agora, que Jesus dispõe
de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. O comentário de Matilde é um comentário amoroso. Meu filho, você não se lembra, num tempo recuado, e ela citou regiões da Itália, é importante nós citarmos que esta reunião que estava ocorrendo, que a própria cidade estranha, tudo isso ocorreu num ambiente europeu. Na época em que Gregório fundou essa cidade estranha, dirigia essa cidade estranha há mais de 700 anos, o Brasil, ou o continente americano, como nós conhecemos hoje, ainda não existia. Nós estamos narrando um fato que ocorreu em solo europeu. Então nós percebemos que Matilde convidou Gregório a trazer novamente as reflexões do passado. O que levou Gregório a se perder foi o título de papado, pelo que dá a nos entender esta mãe de Gregório. Até então, ele procurava edificar o nome de Jesus, procurava levar a bondade, o amor. Mas conforme ele foi crescendo na própria organização católica, aquilo também foi subindo à sua cabeça. E chegou o momento dele não saber divisar se era oportuno ou não. E quando ele desencarna, cristalizado naquele poder absoluto que o título religioso lhe conferiu, ele continuou do outro lado, era uma inteligência aprimorada, era de uma cultura elevada, tinha o dom da oratória, e ele, nesta cidade estranha, procurou fazer aquelas mentes transviadas com menos poder intelectual que a dele, escravos de sua vontade, do arrependimento e do remorso. Então ela procura fazer com Gregório uma retrospectiva, convidando-lhe a modificação. Dando continuidade, via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar, mas, após longa pausa, que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudeste esquecer, por alguns dias de autoridade efêmera na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Então aqui 2 pontos que eu gostaria de mencionar. Primeiro, Matilde agora faz uma alusão do amor de uma mãe, convidando a ele para refletir sobre aqueles momentos da antiguidade onde eles viviam o amor ao Cristo. E é interessante porque aqui é uma situação que somente quem conviveu na casa do Chico, através e pelo intermédio dos amigos do Chico, quando ela fala das questões que ele escolheu o mal pelos dragões. Nós sabemos que a cidade estranha, através de processos hipnóticos e através mesmo das condições do seu perispírito que podem plasmar, do umbigo para cima são criaturas humanas muito parecidas com animais e para baixo são dragões, com cauda e tudo. O Chico sempre se referiu a isso. Por isso que é muito interessante esse estudo que nós estamos fazendo, porque há vários pormenores que nós citamos nesse livro, que na verdade são orientações que Chico deixou
para o grupo de amigos que ele teve, e que isso, logicamente, contribui muito para o movimento espírita. É o que nós voltamos a dizer. Há muita coisa que André Luiz fala sem se adentrar muito a essas questões, porque nós não estamos preparados para isso ainda, mas que estamos começando a ter uma noção do que é esse povo dragonês, esse povo que vivia nessa cidade estranha. Era uma região grandiosíssima na zona abismal, que é a última dimensão do nosso planeta. Então nós estamos começando a ver fatos muito interessantes que está escrito nas entrelinhas, mas que Chico Xavier fazia questão de explicar para que nós pudéssemos guardar no memorial dos conhecimentos essa história. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou, como ansioso, por fugir a si mesmo: não creio, não creio, estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe da voz, menos altiva, um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado, mas, ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora que se fazia ouvir, austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe a consciência. Espraiou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo que nos situava e, sentindo-se no centro de quantos assistiam, ali atônitos, à cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma, arrancou a espada da bainha e bradou, encolerizado: vim para combater, não para argumentar. Não temo sortilégios, sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: por quem és? Anjo ou demônio? Aparece e combate. Aceitas meu desafio? Sim, respondeu Matilde, com ternura e humildade. Tua espada? Trovejou Gregório, arquejante. Vê-la-ás dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa e brilhava sobre nós, mas leve, massa radiante e disforme surgiu, não longe à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe forneceria. Então aqui nós estamos vendo que a que ponto chega o mal, a que ponto chega o poder. Ele tinha ciência que era Matilde, apesar dele estar um pouco receoso. Vamos relembrar que a voz é de Matilde, ele reconhece, mas ele não está vendo Matilde. Ele está vendo apenas uma garganta. E ele então, depois de toda essa exortação do amor, convidando-o à retomada do caminho do bem, ele diz que não pode. E ele então diz que gostaria de continuar a guerra e que ele então iria pegar a sua espada e com a sua espada ele iria enfrentar a todos, inclusive a sua mãe. Nesse momento, a garganta se desfaz, o ambiente continua com aquela mesma vibração, Gúbio continua a ceder às energias
para que agora Matilde pudesse se materializar, para que ele pudesse ver a sua mãe por inteiro. Então, nesse momento agora, nós vamos ver um novo enfoque que vai ocorrer nesse diálogo e nesse enfrentamento entre Matilde e Gregório. É exatamente o enfrentamento do bem e do mal, do amor e do ódio, do dia e da noite. É o momento que nós estamos vendo o oposto. Matilde representando o cordeiro, o amor, a bondade. Gregório representando as trevas, o mal. É interessante que vai surgindo palavras nesse contexto. Há pouco nós lemos que ele era o chefe dos magos. E nós sabemos que os magos foram e continuará a ser durante um tempo na terra os espíritos mais perversos que têm o dom do magnetismo para o campo do mal. Então, André, nós estamos vendo aqui coisas maravilhosas que estão sendo relatadas para todos nós, não é? A figura de Gúbio, que é uma figura que nos emociona, é uma figura que traz para todos nós a certeza de que o bem jamais será superada se nós tivermos a certeza do amor, da bondade e da alegria. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde, ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. A túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, traziam a lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se, digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: "As armas! As armas!" Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: "Eu não tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei." Nós temos que compreender a simbologia. Muitos podem perguntar, mas o porquê da espada? Lembremos que estamos falando de um personagem que viveu na Idade Média e ele estava parado no tempo não no quesito intelectual. Isso era uma mente aguçadíssima e atualíssima, mas a sua vestimenta, a sua armadura, as suas armas eram compatíveis com o que havia na Idade Média. Era com o que ele havia se habituado. E aquela espada representava o poder, como representava o poder de um rei, o poder de um monarca, o poder de um príncipe. Então aquilo é uma forma simbólica. E quando ele aponta aquilo em direção a Matilde, é como se havia naquela época recuada o chamamento de um general para o conflito. Quando ela se materializa, recebendo o princípio vital doado por Gúbio, ela vai se aproximando de Gregório e diz a ele: "Gregório, eu não tenho arma, o que eu tenho é o amor que eu sempre te amei." Então nós vamos vendo que ele já começa gradativamente a perceber a verdade. Eu me rebelei. Aqui em alguns momentos nós vimos, ele se rebelou por ter encontrado no mundo espiritual uma realidade diferente de quando ele estava encarnado. E aquilo fez com que ele tomasse o caminho que ele tomou. 700 anos na direção de uma cidade fundada por ele,
700 anos numa cidade imensa em território e população, e ele ali conservando o mal. Mas nesses últimos 50 anos, ele já estava dando abertura, ele estava se sentindo solitário, a maldade já não trazia mais o mesmo prazer que trazia outrora, ele já começou a lembrar com mais constância do seu passado, já começou a perguntar intimamente por aqueles que ele amava. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje é o planejamento de 50 anos. Matilde estava executando um planejamento de 50 anos em que Margarida foi um instrumento. Margarida no livro não foi a personagem principal. O personagem principal de libertação é Gregório. Margarida, Saldanha e todos os demais que foram ajudados são secundários. Apesar da história passar boa parte envolvendo Margarida, é secundária também. O momento ápice do livro é o momento que nós estamos vendo neste último vídeo, no segundo momento deste capítulo 20º. Então é agora o momento culminante em que Matilde se preparou nos últimos 50 anos. Interessante também, André, que eu vou citar duas fontes que eu acho que é importante para a nossa análise, né? Muitas pessoas poderiam perguntar, mas Gregório, com a espada que ele está usando no mundo espiritual, poderia ferir Matilde? Sim. Lógico que ali é um caso extremo, porque Matilde é um espírito de alta hierarquia, mas um espírito pode ferir outro espírito, como o encarnado pode ferir outro encarnado com as armas. Que na verdade quem sofreria era Rúbio, porque ela está materializada. Quem sofreria é quem está doando a energia. Exatamente. Nós vamos relembrar de um caso do Chico. Os amigos contam que quando ele morava em Pedro Leopoldo, durante 10 dias ele andou com uma tipóia, com o braço assim, e as pessoas perguntavam a ele, Chico, o que aconteceu? E o Chico, na intimidade, para algumas pessoas, contou que ele recebeu um tiro espiritual. E o tiro atingiu o seu corpo perispiritual. Ele sentia dor, ele sentia dificuldade. Então nós percebemos que da mesma forma que um corpo pode ferir outro corpo, o perispírito também pode ferir outro perispírito. Então nós estamos falando aqui de matéria, né? Tudo é matéria. O corpo é uma matéria mais grossa, o perispírito é uma matéria mais, vamos dizer assim, mais sutil, mais leve, mas também não deixa de ser matéria. E é interessante isso quando ele chama a mãe à luta. E se a gente parar para analisar, não poderia ser diferente. Porque veja, vamos reparar o contexto. Ele estava diante dos seus pupilos, pessoas que também cobravam dele aquela postura que ele exigiu de todos eles. Violência, o amor não existe, o que existe é a maldade, vamos ser recompensados pela maldade. Ele não poderia fraquejar naquele momento. Eu até estou entendendo a história de Gregório, porque Gregório estava ali e ele foi com seus homens, os magnetizadores mais potentes de Cidade Estranha. Ele estava ali diante daquele séquito de espíritos que estavam o acompanhando e que estava atento. E ele não poderia falhar. E ele sabia disso, porque ele ainda não estava preparado para a conversão. E de súbito, desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe, então, a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prosternou, brandando, Mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou-o e exclamou, meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Então aqui tem um ponto de suma importância, não é? Ele então armou aquela
espada em direção da mãe. E a mãe foi para a direção dele e diz: meu filho, eu não tenho arma, eu tenho o amor. Abriu os braços e foi para o encontro dele. E quando ele vê a sua mãe com os braços abertos, logicamente nós sabemos que o bem sempre vence o mal. A espada caiu e ele então se ajoelha rendendo-se ao coração daquela mãe. E ele então diz: mamãe, mamãe. E ela, num tom fraternal, diz: meu filho, meu filho. Verificara-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refúlios do ser, regressara à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha, finalmente iniciara sua libertação. A benfeitora, enlevada, recolhera-o, enlanguescido, nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavoridos. Então todos perceberam que estava com ele, que haviam perdido o seu líder. O seu líder tombou. O seu líder desmaiou e ele então, não suportando aquele momento de tanta emoção, ele desabou diante dos braços da sua mãe, que carinhosamente o acolheu, e agora é o momento da libertação. É o momento que se descortina ao longo de toda a leitura desse livro, que é exatamente a ideia de socorrer Gregório, e agora Gregório já vai iniciar uma nova jornada em sua vida. Aqui há um ponto que merece a nossa parte também, um entendimento. Porque quando ele cai nos braços de sua mãe, ele diminui o seu tamanho, como é dito na leitura. E aqui nós percebemos o porquê que Gubbio preparou o entendimento para André Luiz sobre a segunda morte. Porque a segunda morte entrou num contexto anterior que trouxe alguns entendimentos, mas ficou por ali. E aqui nós compreendemos isso melhor. Há 700 anos, Gregório animalizou tanto o seu perispírito que ele estava numa situação rota. Ele estava numa situação, apesar da sua força espiritual, apesar do seu poderio, ele estava com o corpo perispiritual em frangalhos também. E quando ele aceita a transformação, ele aceita a modificação, é como se aquele corpo perispiritual que ele possuía morreu ali. E um novo estava prestes a dar continuidade. Então esse ponto da leitura, para mim o livro Libertação é um livro que não tem fim. Esse livro aqui é um livro em que ele deixa muita coisa no ar. Como é que a legião foi embora, como é que ficou a cidade estranha após o seu líder, diz apenas que ele caiu. Para mim o livro Libertação, propositadamente, para não impressionar muito nós os leitores, ele é um livro diferente dos outros de André Luiz. Ele não tem propriamente um fim. Nós vamos ler mais um pouco aqui, André Luiz toma o seu rumo em cidade, nosso lar, Gubbio vai para um lado, Eloy vai para o outro, até o fim do livro. Para mim é um livro que o autor espiritual, ou Emmanuel, dirigente espiritual da mediunidade do Chico, deixou muitas lacunas. Hoje não temos mais o Chico para perguntar o porquê. Mas aqui nós vemos alguns pontos interessantes, como essa diminuição, até mesmo para que Matilde pudesse levar, não onde ela estava, porque vai levar muito tempo para que Gregório possa estar com ela, mas já preparando o Gregório para essa futura reencarnação. E é interessante nós analisarmos que o que o André está falando, a gente vai compreendendo no estudo que nós fizemos ao longo do livro. Por quê? Num determinado momento, nós vamos ver capítulos anteriores, a conversa de Matilde com Margarida. Então, o que Matilde diz? Margarida, se prepare, porque você vai ser a minha mãe. E eu preciso socorrer Gregório, que vai ser o meu filho. Então veja que fato interessante. Quantos anos iria se demandar toda essa história? Vamos imaginar que Margarida demorasse mais 1, 2 anos para se engravidar.
Vamos imaginar mais uns 20 anos Matilde se engravidando de Gregório. Nós vamos aí falar de uns 20 a 25 anos. Ou seja, ele agora passa pela segunda morte, porque ele é retirado daquela região e aqueles não poderiam encontrar ele. Aqui vem essa dúvida se ele vai ter uma reencarnação compulsória para mudar a sua forma perispiritual, passar pelo véu do esquecimento para não se lembrar de mais nada, ou ele vai ser levado para uma instituição, nesses anos todos, uma instituição educativa, para que ele possa então ir tomando consciência da sua nova condição, para que ele possa se preparar para esses 20, 25 anos, que é o momento que ele vai reencarnar através da própria Matilde. Então, realmente, André, nós vamos ver que há muitos pontos que aos poucos a gente vai interligando, mas é verdade o que você disse. Há muita coisa que fica no ar, porque realmente André Luiz não pôde trazer toda a história na sua época. Às vezes eu vejo livros biográficos em torno do Chico. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de estar com o Chico, eu faria perguntas totalmente diferentes da que eu já vi em entrevistas. Tem tanta coisa interessante para esmiuçarmos na obra psicografada do Chico, e muitas vezes não aproveitaram os espíritas daquela época, esse médium portentoso que nós tivemos, para aguçarmos o próprio conhecimento, como por exemplo uma entrevista com o Chico, seja ele próprio ou com o Emmanuel ou com o André Luiz, falando mais, por exemplo, sobre a hereditariedade, sobre a casa mental, sobre a segunda morte, tantos temas que hoje nós vemos falta na nossa compreensão e no nosso entendimento. Continua a leitura. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma, e em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar, por algum tempo, aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após abraçar-nos, generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório, inerte, nos braços à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento, e depois, ante a paz que se estabelecera, triunfante e ditosa, deu por finda a nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Então aqui nós vemos, que momento bonito, quando Matilde entrega a ele, a equipe, e diz assim, cuide bem do meu tesouro, para que ele possa se preparar. Então é um momento glorioso, é um momento santificante, e é um momento que todos nós vemos a preparação de alguns anos que ele vai ter que ter para a sua próxima reencarnação. Surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhastes nesta jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu-me a voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores, e voltando,
sozinho, ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio, mas, enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. Então nós percebemos aqui, não é, essa história. O que me chama a atenção agora no final é que nós vemos que Gúbio levou todo aquele grupo de pessoas para o socorro e também, logicamente, Gregório está acompanhando a esse grupo, já, lógico, em outra forma, porque ele está totalmente desfalecido, não é? Nós vemos aqui uma coisa engraçada. Eloy vai para um canto, André Luiz vai para outro canto, porque agora terminou essa missão. E agora cada um vai resolver algumas particularidades que ficou pendente, né, André? Sem dúvida. E é interessante que André Luiz, nos livros que ele nos narra, ele é um espírito muito na dele. Ele é um espírito que ele está sempre sozinho. Ele está sempre com os benfeitores, ele está sempre... Mas o espírito do André Luiz é um espírito muito solitário. Ele retornou sozinho para a colônia de Nosso Lar, agradecendo pelo trabalho. Foi um livro que, para mim, para o nosso querido Sérgio, trouxe tantos ensinamentos. Aí também, André, dá uma dúbia interpretação, não é? Ele estava ali, poderia também ter dado uma passada na casa dele, para ver como estavam os filhos, não é? Porque agora ele já está numa condição melhor, já numa condição de compreender todas as suas questões, não é? Já é um espírito mais livre, é um espírito que já tem essa liberdade. Então a gente vê que, é como você mesmo diz, há muitas coisas aqui que cabem às vezes algumas interpretações, não é verdade? O importante é que trouxe, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, um manancial de entendimento, ampliando o que a nossa codificação nos deixou, e já estamos caminhando para o 7º livro, Entre a Terra e o Céu. Então não temos ainda uma data de estreia, acompanhe as nossas redes sociais, que lá estamos sempre atualizando quando que vai para o canal um estudo novo, mas já estamos em preparação para mais um estudo, Entre a Terra e o Céu. E espero de coração que esse livro tenha te ajudado. Os erros que eu e o nosso querido Sérgio, porventura, cometemos na gramática e também no lado doutrinário, nós pedimos desculpas, estamos aperfeiçoando, estamos melhorando, mas uma coisa eu gostaria muito que tivessem a certeza: o nosso melhor foi dado. Tudo que podíamos dar de entendimento, nós procuramos nesses 2 meses e meio de gravação levar até você. Eu queria deixar também o nosso agradecimento a todos os nossos telespectadores, deixar o nosso agradecimento aqui também ao Paulo aqui da técnica, todos esses meses, na gravação, também nas edições, ao nosso querido André Luiz, esse companheiro, amigo e fiel, porque são estudos importantes que nós estamos fazendo em torno do Evangelho, sem nenhuma nesga de vaidade, sem nenhum interesse pessoal, mas no intuito de resgatar essas obras magníficas que Francisco Cândido Xavier legou para todos nós. Obrigado por você ter nos acompanhado mais esse projeto, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e gostaria de encerrar dizendo gratidão. Se eu estivesse em Portugal, eu usaria um termo que eu gostei muito, que lá eles usam: bem-ajam por tudo que vocês estão fazendo por nós. Um beijo no coração de todos e estamos encerrando pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Muita paz no coração de todos. Muita paz e até o nosso novo projeto.